Olá, hoje a nossa reflexão será no texto de Atos, capítulo 8, do verso 9 ao verso 13. O texto diz assim: Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Filipe fora pregar o evangelho numa cidade de Samaria, cujo nome o texto não nos revela. Mas, no final do texto anterior, nós vimos que, depois de ter pregado o evangelho naquela cidade, o povo dali se alegrou profundamente. E parte dessa alegria decorria da libertação que o povo experimentou da ilusão, da mentira, do engano com o qual vinha lidando ao longo da sua história. Esse engano era transmitido, era ensinado por um homem chamado Simão, que, por conta do uso de magias, de mágica, iludia todo o povo, chamava a atenção dele e conseguia, com certeza, muitos seguidores que o seguiam muito em função da sua fama de ser considerado um homem de grande poder, o homem do poder divino, conhecido como o grande poder. Então, aquele homem com certeza tinha muitos seguidores em função de iludir aquele povo com as suas mágicas, com as suas práticas. Só que Filipe chega ali, prega o evangelho, prega as boas novas do reino de Deus, prega a mensagem a respeito de Cristo Jesus e muitos creem e são batizados, muitos homens, muitas mulheres, dentre eles inclusive o próprio Simão, que a partir dali passou a seguir Filipe por onde quer que ele fosse. E é muito interessante porque esse Simão, que antes era seguido pelo povo, agora é seguidor de Filipe. Esse texto, ele comunica três verdades a respeito do Evangelho. A primeira verdade é que o Evangelho nos liberta do engano. Aquele povo estava sendo enganado pelas mentiras, pelas feitiçarias, pelas artes mágicas dominadas por Simão. Só que depois que Filipe prega o Evangelho ali, o povo conhece a verdade e é liberto do engano. E a partir de então passa a seguir a Jesus Cristo, passa a ser discípulo de Jesus. Um outro aspecto, uma outra verdade que esse texto nos comunica a respeito do Evangelho é que o Evangelho nos liberta da autopromoção. O texto afirma aqui no versículo 8, na verdade, no versículo 9, perdão, do capítulo 8, que ele, Simão, se dizia muito importante. Só que o Simão, depois de exposto a mensagem do Evangelho, creu e, ao que parece, de início, deixou de se considerar dessa forma, deixou de se chamar e de se autopromover, porque o Evangelho chegou ali. Então o Evangelho, ele nos liberta do engano, o Evangelho nos liberta da autopromoção e o Evangelho nos liberta do rancor. Como assim? É simples. Se você observar mais à frente, ali no versículo 12, a partir do versículo 12, diz que Filipe pregou o evangelho, homens e mulheres que seguiam Simão, que eram enganados por ele, se converteram. E o próprio Simão também creu, ou seja, Simão passou a fazer parte do mesmo grupo daqueles que ele enganava. Então,
aqueles que foram enganados por Simão agora o tinham no mesmo grupo e, ao que parece, ele foi aceito ali em função da ação do poder do Evangelho. Não havia rancor, não havia desejo de vingança, mas, ao que parece, Simão foi recebido entre aqueles homens e mulheres como seu irmão. O que esse texto, então, nos motiva a fazer? Se o Evangelho nos liberta do engano, nós precisamos verificar quais são os enganos que se insinuam sobre nós. Quais são os enganos, por exemplo, da nossa cidade? Macaé, por exemplo, pode ter e pode viver em função do engano da idolatria do trabalho, ah, ah, apontando para o trabalho como se nele houvesse redenção e libertação individual. Macaé também pode ser uma cidade que transmite o engano do culto à beleza, do culto ao corpo, de modo que no corpo se vê a fonte da realização individual. Por vezes também as pessoas que moram aqui em Macaé têm uma perspectiva de cidade distorcida, vendo na cidade um objeto que deve ser explorado, um objeto do qual deve ser extraído tudo o que se tem para o proveito próprio. Tudo isso é engano. E esse engano deve ser combatido com a mensagem do Evangelho. Então, identifiquemos os enganos que se insinuam sobre nós e os combatamos com o Evangelho. Se o Evangelho, por outro lado, nos liberta da autopromoção, precisamos verificar aquelas áreas em que tendemos a nos autopromover, a fazer com que o nosso nome seja reconhecido. E precisamos mais uma vez pregar o Evangelho para nós mesmos, para que nós diminuamos e Cristo seja exaltado. E finalmente, se o Evangelho nos liberta do rancor, ele nos dá a capacidade de perdoarmos aqueles que nos feriram, daqueles que nos prejudicaram. Então, esse texto é um convite a você lembrar daqueles que lhe caluniaram, daqueles que lhe prejudicaram, daqueles que lhe entristeceram. E é a oportunidade, então, de, em lembrando deles, você possa ser motivado pelo Evangelho, pela mensagem de Jesus, pelo poder transformador da graça, perdoar aqueles que lhe ofenderam. Esse texto fala de um homem que era seguido e passou a seguidor. Um dia, nós também passamos a ser seguidores de Cristo. E essa realidade nos ajuda, com certeza, a combatermos os ídolos e os enganos que se insinuam sobre nós. Essa realidade nos ajuda a vencermos, pela graça de Jesus, o desejo de nos autopromover. E essa passagem nos ajuda e nos incentiva, essa realidade de que somos seguidores de Cristo, nos ajuda a olharmos para os nossos inimigos e perdoá-los. Que seja assim, para mim, para você e para a glória de Deus. Essa é a reflexão de hoje. Que Deus lhe abençoe.